Olá, amigos. Você está no canal do Zaraba. Hoje vamos abordar um tema bastante complexo e polêmico: transgêneros. Aqui eu fiz uma tradução desse artigo que foi publicado no dia 18 passado no Church Militant. Como diz o título aqui, numa tradução mais ou menos, significa arrependimento de transgênero, desenfreado e ignorado. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum preconceito em relação às pessoas transgêneras, homossexuais ou o que quer que seja, de raça, de credo, não. Eu respeito as escolhas e as opções das pessoas em relação à sua vida. A vida é dela. A vida é delas. Eu não posso interferir e nem impor as minhas crenças ou qualquer coisa que seja a essas pessoas. No entanto, aqui trago esse artigo para uma reflexão mais profunda sobre os problemas causados pela transmania que hoje ocupa grande parte da mídia, seja jornais, seja plataformas desses jornais na internet, as redes de TV. Lembrando que todas essas redes de TV, de jornais, elas são unidas, são todos eles esquerdistas e globalistas, atendem a um apelo que vem, não sei de onde, vem desses globalistas. Eles apoiam todas as agendas comunistas que são executadas pela ONU, a ONU é inteiramente comunista. Digo e repito, a ONU é inteiramente comunista. E uma dessas agendas é justamente a promoção da gaysização do mundo, com o objetivo de evitar o crescimento da população. Mesmo porque nas pedras das Geórgias há um dos mandamentos escrito nesses monolitos que diz respeito à redução da população para 500 milhões de pessoas. E dentro disso vem aquela lorota de sustentabilidade do planeta, do aquecimento global, mudanças climáticas, etc. e tal. Tudo não passa de uma falácia. Mas, pois bem, esse artigo ele foi escrito por Paul Murano, dia 18 passado. Vejamos então o que esse artigo diz. O arrependimento de transgêneros é um fenômeno crescente, mas você não ouvirá sobre isso na mídia, a menos que faça uma escavação. O transgenerismo, o mais novo movimento perigoso da ideologia progressista, permeou a cultura rapidamente, especialmente entre jovens e vulneráveis. O que se seguiu é uma reação de arrependimento de transgêneros. A mídia empurra o chamado transgenerismo com zelo, mas ignora o profundo pesar que mais e mais pessoas confusas de gênero experimentaram dolorosamente. Charlie Evans é um ex-transgênero, evitado por membros LGBT e rotulado de traidor. Ele partiu com vigor para ajudar os adolescentes a evitar os mesmos erros horrendos que cometeu ao decidir começar a sua transição aos 17 anos. Nesse ponto, começou a viver como se fosse um homem, raspando a cabeça e amarrando o peito. Depois de aparecer na popular rede de TV a cabo Sky News, muitos jovens ex-transexuais, que segundo Evans, entre aspas, se sentem como contágio social, entraram em contato com ela, expressando o seu desejo de voltar a seu estado natural. As comportas foram abertas e a esquerda ficou furiosa, possessa. Mas aquilo foi só o início. Evans enfureceu ainda mais a esquerda ao fundar a organização sem fins lucrativos The Transition Advocacy Network,
dedicada a fazer exatamente isso, ajudar as pessoas a voltar à sua expressão natural de gênero para viver uma vida normal e saudável. Evans e seu grupo, localizados na Inglaterra, recebem ligações de todo mundo, com pesar, e estão procurando ajuda. Político de esquerda e ativista LGBT parecem se importar muito pouco com a situação dessas pessoas. Além da pureza ideológica, um dos motivos pode ser o dinheiro, que normalmente os governos e instituições públicas envolvidos em programas de transgênero, dólares dos contribuintes, que certos políticos gostariam de ter em suas mãos. Deval Patrick, por exemplo, ex-governador de Massachusetts e candidato presidencial incipiente, forçou com êxito os contribuintes a subsidiar cirurgias obscurecedoras de sexo ao expandir a cobertura do Medicaid. A Califórnia e o Oregon já ofereceram, respectivamente, fundos de Medicare e do Medicaid para ser usado em procedimentos que obscurecem o sexo. Um médico anônimo em Los Angeles abordou o pré-tratamento perigoso e o regime cirúrgico raramente discutido em público. Abre aspas. Um paciente administrado em altas doses de hormônios de mudança de sexo deve levar em consideração os efeitos potencialmente catastróficos de interromper totalmente a função fisiológica normal do corpo. Fecha aspas, disse ele. O FDA, o órgão americano que controla a qualidade de alimentos e de medicamentos, já recebeu nada menos que 24 mil notificações de reações adversas aos hormônios cruzados, que agora influem bloqueadores de puberdade para crianças que se identificam como sexo oposto. Nick Payne, escritor do Los Angeles Times, voltou de férias à redação um dia como Christine Daniels, após a cirurgia. Os colegas o aceitavam, como quando ele decidiu voltar a se apresentar como seu verdadeiro sexo, com seu nome original. Tragicamente, Penner se tornou outra estatística de transgêneros. Ele morreu por suicídio em 2009. Walt Heyer, que teve sua cirurgia obscurecida por sexo revertida, acha que esse fenômeno é muito mais comum do que aquilo em que o público foi levado a acreditar. É por isso que, para desgosto dos ativistas transgêneros, ele lançou seu site Sex Change Regret e escreveu muitos livros sobre o assunto. Abre aspas. As pessoas não se saem bem na experiência de vida após serem submetidas à cirurgia de gênero, disse Hale em uma entrevista de 2014. Portanto, é sempre mais preocupante para mim o porquê de pagarmos por algo que, na verdade, a longo prazo, será mais prejudicial do que se deixássemos a pessoa sozinha e lidássemos com o componente psicológico. Hale estava se referindo a políticos como Patrick, de Massachusetts, que procura incluir regime hormonal e cirurgia de transferência de gênero nos planos de saúde do governo. No sexto livro de Hale, Trans-Life Survivals, ela compila 30 depoimentos de arrependimento de transgêneros, capturando as experiências mais dolorosas daqueles envolvidos na transmania de hoje. Os mais comoventes são os sobreviventes, que se sentiram pressionados à transição de gênero pelas mídias sociais, do politicamente correto e até mesmo, pasmem, pelas escolas públicas. A Igreja Católica ensina que o ser humano é criado por Deus, através de seus pais, como uma união de espírito e matéria, um composto corpo e alma, em que a alma é a forma do corpo. Isso significa que a pessoa humana é a substância, não duas, com o corpo sendo a manifestação física da pessoa. O Catecismo resume isso na seção 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que é preciso considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é por causa de sua forma espiritual que o corpo feito de matéria se torna um corpo humano vivo,
espírito e matéria, no homem. Não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma natureza única. Essa natureza única torna impossível a noção de que uma pessoa possa ser sexualmente diferente de seu corpo. É diferente da noção dualista, popular, hoje em dia, em que a alma ou a mente são substancialmente diferentes do corpo, lançando as bases para a racionalização da ideologia LGBT. Desculpa. A Igreja ensina que o sexo não é designado no nascimento, mas criado na concepção. E define quem é, apesar de qualquer sentimento desordenado ou confusão que possa ter ao contrário. Esse é o artigo, meus amigos. Além do mais, eu gostaria de acrescentar outra coisa. Aqui no Brasil, no Congresso Nacional, 2, 3 loucadas comunistas, portanto, são pessoas que promovem e trabalham para tudo que existe de pior, para a destruição, para destruir aquilo que é correto, aquilo que nós consideramos que devem ser conservados. Falo da deputada Érica Cocai do PT, do DF e da famigerada Maria do Rosário, lá do Sul. Érica Cocai apresentou o ano passado um projeto, pasmem, permitia a transição de sexo, cirurgia de sexo em crianças. Isso mesmo que você está ouvindo. E com dinheiro público, no SUS. Felizmente, por pressão da sociedade conservadora, esse projeto foi rejeitado. Aliás, foi engavetado. E certamente voltará à tona assim que esses canalhas comunistas, esses satânicos, essas pessoas que trabalham pela destruição da família, pela destruição da humanidade, como eles fizeram no passado, poderá ser objeto de reavaliação quando eles julgarem oportuno. É assim que esse pessoal age. De mais a mais, nós devemos ver, por exemplo, em todos esse ativismo LGBT, que eles aderem às políticas, aos partidos de esquerda e apoiam esses candidatos de esquerda que mentem para eles. No socialismo não tem lugar para homossexual ou transgêneros. Vide a mortandade de homossexuais que ocorreu em Cuba pelo próprio Che Guevara. E ainda nós vemos aí homossexuais com camiseta estampando a figura desse assassino frio e cruel que foi esse canalha, esse pilantra desse Che Guevara. Na Rússia é combatido. Na China. Na Coreia do Norte é morte. O homossexual lá é executado. E, no entanto, esses partidos que defendem e promovem a ideologia de gênero, a identidade de gênero para ser ensinado nas escolas, trazendo males irreparáveis para nossas crianças, colocando nas suas ideias de que menino não nasce menino, de que menina não nasce menina. Um absurdo. Esse tipo de gente que tem apoio, como esses partidos comunistas, como PSOL, PT, PCdoB, PSB, PDT e outros, que se escondem no nome pomposo para mascarar os seus verdadeiros e obscuros e nefastos objetivos. Precisamos refletir sobre isso e não cair na falácia desses canalhas que dominam a mídia internacional. Qualquer problema, eles são bem unidos, são organizados, qualquer assunto que diz respeito a essa gente, se acontece aqui no Brasil, na Europa, qualquer país da Europa, em qualquer outro lugar, imediatamente ganha destaque internacional.
E o que vemos hoje, o aumento de uma forma geométrica do homossexualismo, do culto ao sexo, do culto à fornicação, de achar que o errado é o certo. Eles mascarando a realidade com roupagens bonitas. Não adianta. Você vê uma mulher trans, por exemplo, parece mulher, tem os traços parecidos, porque a medicina estética hoje consegue fazer isso. Hormônios, cabelos, retiram até o pomo de Adão, o gogó, mas o pé continua do mesmo tamanho e a força continua do mesmo tamanho. Não deixará de ser um homem nunca na sua essência. Assim também acontece com as mulheres que querem virar homem. Nunca vão conseguir, apesar da aparência. Temos aí vários exemplos de casais dessa condição que ainda têm a pachorra de querer criar filho. Como a mulher é homem só pela aparência, ela nunca vai mudar a sua essência biológica. Jamais vai conseguir essa mudança. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Mascarando a realidade. Mentindo para si mesmo e para os outros. Isso é um problema mental, psicológico. É por isso que, como retratou o artigo que eu li, cada vez mais no mundo inteiro, os transgêneros, essas pessoas que fizeram transição de sexo na puberdade ou na juventude, enfrentam problemas sérios e agora estão encontrando ajuda para retornar à sua essência, à sua natureza biológica. Muitos suicídios ocorrem e não são relatados por causa do estresse, por causa da profunda depressão e outros males que essa condição e essa situação causa nessas pessoas. Além do mais, ao ingerir medicamentos e drogas, essas pessoas acabam sofrendo fisicamente. E influi também na sua condição mental. Tais medicamentos podem comprometer o funcionamento normal dos órgãos internos, podem atrofiá-los, podem provocar doenças que vão levar a óbito. E as pessoas vão ficar sempre dependentes dessa medicina que não é a verdadeira medicina. Assim, meus amigos, o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão para essas pessoas. Elas têm que dar tratamento. Não estou aqui advogando que a psicologia pode reparar, pode tornar o homossexual heterossexual. Não estou advogando nada disso, mas na infância, na juventude, o tratamento psicológico faz-se necessário. Geralmente, quando a criança está tendo comportamentos de sexo oposto, quem tem que ser tratado são os pais. Os pais que estão com o problema, não é a criança. Isso foi motivo de estudo por especialistas americanos, psicólogos, que chegaram a essa conclusão. Por exemplo, uma menina com comportamento de menino, ela percebeu que os pais tinham um menino, os pais davam atenção mais ao menino do que à menina.
Resultado? A menina passou a se comportar como menino para atrair a atenção dos pais. E assim também acontece com o menino que passa a ter comportamentos de meninas. Não é a criança que tem que ser tratada, mas os pais. O problema está nos pais. Pais que estão dissociados da realidade e sendo influenciados por uma narrativa falsa, uma mídia falsa, como nós observamos no dia de hoje. Desliga a TV da sua casa. Não assine a tal de Netflix, porque essas telinhas é a entrada do demônio dentro da sua casa. Não deixe suas crianças ver televisão. Cuidado, tenha cuidado com suas crianças, porque essa narrativa, até de homossexualismo e de identidade de gênero, estão sendo forçadas a ser ensinadas nas escolas e estão presentes também no conteúdo feito para crianças, como desenhos animados, literatura, livros, etc., né? E até mesmo um ministro, o tal de Fachin, esse canalha, ele deu grande causa numa ação determinando a liberdade de uma escola de Santa Catarina de ensinar identidade de gênero para crianças. O que esperar da nossa corte, que julga segundo o interesse e o pensamento de cada um de seus membros, e não da lei que deveria partir de baixo para cima e não de cima para baixo. Por isso, amigos, devemos ficar atentos, e eu recomendo apenas que as pessoas rezem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Leia a Bíblia, digo, e rezem todo dia, mas leia a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, e depois de algum tempo você verá a transformação que acontecerá com você. Você se tornará outra pessoa tolerante, prudente e mais sábia e mais amorosa na relação com seu semelhante. Mais uma vez, quero aqui deixar bem claro essa minha posição. Nada tenho contra categorias, classes, crenças, cor, nada disso. Eu respeito a escolha das pessoas, mesmo que essa seja a pior possível. E por elas nós devemos rezar, pedir pela conversão. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, porque estarei aqui comentando assuntos da atualidade, trazendo informações que você não vai ver na mídia tradicional. Tenho dito e até o próximo. Muito obrigado.